Minha família me humilhou diante de estranhos, riu enquanto eu chorava, agora todos trabalham para mim, me chamam de senhor, e eu decido se eles comem ou passam fome. Eu nunca vou esquecer o gosto metálico na boca, o nó na garganta e a sensação de estar preso num pesadelo, mesmo estando acordado. Tudo começou num jantar que deveria ser apenas uma reunião de família para celebrar o aniversário do meu pai. Mas, na verdade, aquilo foi uma armadilha, um palco cuidadosamente montado para minha humilhação. A sala estava cheia, tios, primos, vizinhos, alguns colegas de trabalho deles, gente que eu mal conhecia, mas que, naquela noite, saberia detalhes que eu nunca quis contar a ninguém. A mesa estava posta como se fosse Natal, toalha de linho, taças brilhando, pratos alinhados. A comida exalava aquele cheiro que traz lembranças da infância, mas eu logo perceberia que aquela sensação de conforto era só fachada. Meu pai ergueu a taça e disse: "Antes de comermos, tenho um brinde especial. É sobre o nosso querido filho, ou devo dizer, nosso eterno fracasso." As risadas foram instantâneas. Algumas tímidas, outras escancaradas. Meu estômago afundou. Ele começou a listar meus fracassos, o emprego que perdi, o relacionamento que terminou mal, a dívida que ainda tentava pagar. Até falou do dia em que precisei pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel. "Esse aqui é o exemplo do que acontece quando você não escuta seus pais", disse ele, apontando para mim como se eu fosse um objeto de estudo. "Vejam bem, 30 anos e nada para mostrar. Nem casa, nem carro, nem dignidade." Minha mãe, como se estivesse acrescentando tempero a uma receita, decidiu contar sobre o término com minha ex, inventando detalhes que nunca aconteceram. Ela insinuou que ela me deixou porque não aguentava mais sustentar um homem inútil. E todos riram. Até meus irmãos. Até minha irmã, que um dia eu ajudei a pagar a faculdade, riu. Meu corpo inteiro tremia. A cada palavra deles, era como se uma mão invisível estivesse me apertando o peito. Minha visão começou a embaçar. Eu queria gritar, queria jogar a taça no chão, queria me levantar e ir embora, mas minhas pernas estavam travadas. Um dos meus primos, aquele idiota que herdou a empresa do pai e acha que é gênio, olhou para mim e disse alto o bastante para todos ouvirem: "Pelo menos você é persistente, continua tentando ser alguém, mesmo quando já está claro que não vai conseguir." Eu respirei fundo. Senti que se respondesse naquele momento, a voz sairia trêmula. Então, engoli seco e fiquei em silêncio. Era exatamente isso que eles queriam, me ver quebrar na frente de todos. Mas, dentro de mim, algo começou a mudar. Foi como se uma parte frágil tivesse morrido, e no lugar, uma nova semente tivesse sido plantada. Uma semente de raiva, de determinação, e acima de tudo, de vingança. Meu irmão mais velho, sempre o orgulho da família, levantou a taça e fez o brinde final. "Ao nosso irmão, que prova que o fundo do poço tem porão." As gargalhadas ecoaram como marteladas na minha cabeça. Eu olhei em volta. Rostos vermelhos de tanto rir. Olhos brilhando, não de alegria genuína, mas de prazer cruel. Eles não estavam apenas zombando de mim, eles estavam se alimentando da minha dor. Eu me levantei devagar, tentando manter a postura, mas cada passo parecia pesar toneladas. Olhei para cada um deles, gravando suas expressões na memória. Não disse uma palavra. Peguei minha jaqueta, abri a porta e saí. O ar frio da noite bateu no meu rosto como um tapa que me trouxe de volta à realidade. Caminhei sem destino, sentindo a mistura de vergonha e ódio queimando dentro de mim. Eu não sabia onde dormiria aquela noite. Não sabia o que faria amanhã. Mas sabia de uma coisa. Eles iam se arrepender. Todos eles. Enquanto andava pelas ruas vazias, uma frase começou a se repetir na minha cabeça como um mantra. Um dia, eles vão me chamar de senhor. E não seria uma formalidade educada. Seria submissão. Respeito forçado. Um dia, o poder estaria nas minhas mãos, e eles conheceriam o sabor amargo da própria medicina. Eu cheguei em casa, ou melhor, no quarto apertado que alugava. Sentei no colchão fino e fiquei encarando o teto. Não consegui chorar. Não consegui dormir. Apenas fiquei ali, planejando, sonhando, alimentando aquele ódio que crescia como fogo descontrolado. Mas o pior ainda estava por vir, não para mim, mas para eles. Porque, naquele momento, sem perceber, eu já tinha dado o primeiro passo. Não foi um plano mirabolante, não foi um golpe de sorte. Foi apenas uma decisão, nunca mais ser aquela pessoa que eles puderam pisar. Peguei meu notebook velho e comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro rápido. Freelancers, vendas online, qualquer coisa. Eu não tinha capital, mas tinha algo muito mais valioso, a necessidade desesperada de mudar de vida. As horas passaram. O sol começou a nascer. Eu não tinha pregado o olho, mas me sentia mais vivo do que em anos. E no fundo, eu sabia, aquela noite de humilhação tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque me tirou da inércia, e me deu um motivo para lutar.
Eu desliguei o computador, respirei fundo e falei em voz alta, para mim mesmo. Vocês vão me pagar. Cada riso. Cada palavra. Cada olhar. E naquele instante, percebi, minha vingança já tinha começado. Quando você corta o último laço com quem deveria te amar, sobra um silêncio tão pesado que ou te mata, ou te transforma em algo que eles temerão. Eu sumi. Literalmente. Depois daquela noite, cortei contato com todos. Bloqueei números, apaguei redes sociais, não atendi mais ligações. Meus pais, meus irmãos, meus primos, ninguém sabia onde eu estava. E sinceramente, naquele momento, nem eu sabia. Peguei minhas coisas, o pouco que cabia numa mala, e parti para outra cidade com o dinheiro que ainda restava. O suficiente para talvez sobreviver um mês, se eu contasse cada centavo. Mas eu não estava apenas fugindo deles, eu estava me exilando de tudo que eu conhecia. O silêncio era ensurdecedor. Nos primeiros dias, achei que ia enlouquecer. Não tinha mais a rotina sufocante de ouvir críticas veladas ou piadas disfarçadas. Mas também não tinha ninguém para me dar um bom dia ou perguntar se eu já tinha comido. Era como se eu tivesse me arrancado das minhas próprias raízes. E no meio desse vazio, percebi, se eu não construísse algo novo, ia morrer ali, talvez não fisicamente, mas por dentro. Comecei pegando qualquer trabalho que aparecesse. Entregador de aplicativo. Auxiliar de estoque. Faxineiro noturno em um prédio comercial. Dormia pouco, comia mal, mas cada real que sobrava eu guardava. A raiva me dava energia. A vingança me dava foco. Foi no turno da madrugada, limpando o chão de um escritório enorme e vazio, que tive meu primeiro estalo. Eu passava o pano e via aquelas mesas, aqueles computadores caros, aquela estrutura, e pensava, o dono desse lugar é só um ser humano como eu. A única diferença é que ele descobriu um caminho. Eu também vou descobrir. A partir desse dia, comecei a estudar compulsivamente. Negócios, finanças, marketing, programação, qualquer coisa que pudesse me tirar dali. Passava horas no YouTube, em fóruns, fazendo cursos gratuitos. Cada vídeo assistido era um tijolo no castelo que eu estava construindo na minha cabeça. Foi numa dessas buscas que conheci Eduardo. Um empresário que tinha começado com absolutamente nada e agora era dono de uma rede de empresas. Ele não me tratou como fracassado, não riu de mim. Pelo contrário, viu a minha fome de aprender e me deu algo que ninguém da minha família jamais me deu, uma chance. Eduardo me colocou como assistente em uma de suas startups. Era um cargo pequeno, salário baixo, mas para mim, era a entrada para outro mundo. Eu observava tudo. Reuniões, negociações, decisões rápidas. E percebi algo, o jogo não era só sobre dinheiro. Era sobre estratégia. Sobre saber quando falar, quando calar, e principalmente, quando atacar. Mas eu ainda não sabia que aquele emprego seria a chave da minha vingança. Passei 2 anos trabalhando como um obcecado. Chegava antes de todos, saía depois. Aprendi a linguagem dos investidores, a mentalidade de quem pensa em milhões, e principalmente, como fazer o dinheiro trabalhar por você. Aos poucos, fui investindo pouco que conseguia guardar. Primeiro em pequenas ações, depois em negócios que outros achavam arriscados demais. E eu sempre tinha uma visão, chegar ao nível onde minha família não teria escolha a não ser se curvar. Foi nesse período que o destino começou a conspirar a meu favor. Uma das empresas onde eu tinha participação comprou outra que, coincidentemente, fornecia para o comércio da minha família. E para minha surpresa, descobri que eles estavam passando por dificuldades financeiras. Meu primeiro impulso foi me deliciar com a notícia. Mas, imediatamente, outra ideia surgiu. E se eu não apenas tirasse o que restou, mas fizesse eles dependerem de mim? Aquela possibilidade me incendiou. Comecei a me movimentar nas sombras, usando contatos intermediários para chegar mais perto dos negócios deles, sem que percebessem. Eu ainda não estava pronto para o grande golpe, mas estava preparando o terreno. Enquanto isso, Eduardo percebeu meu crescimento e me ofereceu sociedade em um novo projeto, um que me daria muito mais influência e capital. Foi uma aposta arriscada, mas eu aceitei. Trabalhei como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia mesmo. E então aconteceu. Fechamos um contrato milionário com um grupo estrangeiro. Pela primeira vez, eu tinha dinheiro de verdade. Dinheiro suficiente para, se quisesse, comprar a empresa da minha família à vista. Mas eu não ia comprar. Eu ia tomar. Naquela noite, sentado na varanda do meu novo apartamento, olhando para a cidade iluminada, peguei um copo de uísque e pensei, eles ainda estão lá, ainda se achando no controle, sem imaginar que a mão que vai apertar o gatilho já está no ombro deles. Eu sorri. Pela primeira vez em anos, não por vingança, mas por certeza. A certeza de que meu exílio não foi fuga, foi treinamento. E foi naquela noite que assinei um documento que, sem saber, colocaria toda a minha família sob o meu comando.
O jogo estava apenas começando. O que eles não sabiam é que, enquanto riam de mim, eu estava construindo o alicerce do império que agora teria o poder de esmagá-los. O dinheiro muda tudo. Não apenas o que você pode comprar, mas como você pensa, como você age, e principalmente, como você observa o mundo. Quando finalmente tive capital de verdade, percebi que a vingança não precisava ser uma explosão rápida. Ela podia ser lenta, meticulosa e muito mais dolorosa. Foi nesse ponto que comecei a investigar minha família de forma estratégica. Não com raiva cega, mas como um predador que estuda a presa antes do ataque. Contratei discretamente um consultor financeiro, oficialmente para analisar oportunidades de aquisição, mas, na prática, para mapear tudo o que dizia a respeito aos negócios e bens da minha família. O relatório que recebi alguns meses depois foi melhor que qualquer presente de Natal. E pior, muito pior, do que eles poderiam imaginar. Dívidas enormes. Fornecedores impacientes. Contratos cancelados. Um rombo financeiro que eles tentavam esconder para manter a imagem de família de sucesso. Era como ver um navio afundando em câmera lenta. Um detalhe me chamou a atenção: um dos credores mais importantes deles era uma empresa de distribuição que, coincidentemente, estava à venda. O tipo de compra que eu poderia fazer sem chamar a atenção, e que me daria poder imediato sobre um dos gargalos mais críticos do negócio da minha família. Comprei. Em silêncio. Sem que meu nome aparecesse nos documentos públicos. Foi quase poético. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles precisariam renegociar com um novo dono. E quando esse dia chegasse, eu estaria esperando. Mas antes de dar o bote, eu quis ver até onde a maré podia afundá-los sozinha. Enquanto isso, comecei a aparecer discretamente em eventos empresariais onde sabia que meus irmãos ou primos estariam. Eu não os cumprimentava. Apenas passava por perto, conversando com gente influente, bem vestido, com segurança pessoal. Vi os olhares curiosos, a confusão, eles tentando ligar os pontos, mas sem coragem de perguntar. E então, o momento chegou. Recebi um pedido formal de reunião da empresa da minha família, solicitando renegociação de prazos e condições de pagamento. O e-mail não tinha ideia de que estava indo parar na minha mesa. Assinei o aceite para a reunião e marquei, no meu próprio escritório. Na manhã marcada, preparei tudo. Café servido, sala impecável, documentos na mesa. Vesti um terno sob medida, aquele que transmitia exatamente o que eu queria que eles sentissem, que estavam prestes a conversar com alguém que não precisava deles, mas que poderia decidir o destino deles. Quando abriram a porta e me viram, a cena foi digna de um filme. Meu pai congelou. Minha mãe ficou branca como o papel. Meu irmão mais velho, sempre arrogante, arregalou os olhos. Minha irmã abaixou a cabeça. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Meu Deus, é você? Minha mãe sussurrou. Eu apenas sorri, me recostei na cadeira e disse: Senhores, bem-vindos à minha empresa. Durante a reunião, mantive o tom profissional. Expliquei que agora a distribuição estava sob meu controle e que as condições antigas não eram mais viáveis. Para continuar trabalhando comigo, haveria novas regras, e entre elas, um detalhe que vi como toque final: no ambiente profissional, todos deveriam se dirigir a mim como senhor. O silêncio foi tão espesso que parecia sufocar. Eles aceitaram. Não porque queriam, mas porque precisavam. Eu podia ver nos rostos que, naquele momento, eles finalmente entenderam que o poder tinha mudado de lado. E ali, naquela sala, eu senti algo que jamais tinha sentido antes, não apenas vingança, mas controle absoluto. Eles saíram do meu escritório cabisbaixos, sem saber que aquele foi apenas o primeiro passo. Porque, em breve, não seria só um contrato que eu controlaria, seria a vida inteira deles. O dia em que minha família me chamou de senhor pela primeira vez foi o mesmo dia em que percebi que o verdadeiro poder é silencioso e devastador. A primeira vez que ouvi minha mãe me chamar de senhor não foi em um momento dramático. Não houve gritos, nem lágrimas. Foi frio. Sufocante. Quase mecânico. E por isso mesmo, foi perfeito. Era a segunda semana após a reunião. Eles já estavam trabalhando sob as novas condições. Meu pai, acostumado a comandar tudo e todos, agora dependia de assinaturas minhas para liberar mercadorias. Meus irmãos, outrora orgulhosos, precisavam mandar e-mails formais pedindo autorização para cada movimentação de estoque. Minha mãe, bem, ela estava colaborando como secretária temporária para suprir uma vaga que, ironicamente, eu mesmo abri de propósito. No começo, eles tentaram disfarçar. Tratavam o senhor como se fosse uma brincadeira forçada pela situação. Mas eu sabia. Eu via nos olhos deles que cada vez que pronunciavam aquela palavra, era como engolir vidro. Comecei a aplicar pequenas mudanças internas. Coisas que, para qualquer funcionário, eram apenas ajustes administrativos, mas que para eles eram punhos fechados no estômago. Meu pai,
por exemplo, passou a ter que bater ponto eletrônico como qualquer funcionário de nível básico. Meu irmão, que se gabava de nunca ter feito trabalho braçal, agora supervisionava pessoalmente as entregas, e eu certificava de que algumas fossem propositalmente pesadas e trabalhosas. Minha irmã, que adorava humilhar garçons e atendentes, foi realocada para o setor de atendimento ao cliente. Eu queria que ela ouvisse reclamações o dia inteiro. E a cada semana, eu fazia questão de passar pessoalmente na empresa. Não precisava, mas ia. Entrava com meu terno impecável, cumprimentava funcionários pelo nome, sorria para todos, e deixava minha família sentir o peso de estar sob meu comando. O que eu mais amava era o contraste. Lembrar dos olhares de desprezo, dos sorrisos maldosos naquela noite de humilhação, e comparar com as expressões submissas que agora me acompanhavam. Não era só vingança. Era uma aula sobre o que significa poder. Mas, como sempre, alguém tentou resistir. Foi meu irmão mais velho. Ele não suportava a ideia de trabalhar para mim. Começou a tentar burlar regras internas, driblar minha supervisão, agir como se ainda estivesse no comando. Eu dei corda. Assisti, calado, enquanto ele se enrolava sozinho. E quando tive provas suficientes de suas irregularidades, convoquei uma reunião geral. Todos estavam lá. Funcionários, gerentes, minha família. Apresentei os documentos, e com a frieza de um cirurgião, expus cada detalhe da sabotagem. Ele tentou se justificar, mas cada palavra era mais uma pá de terra na cova dele. No final, olhei para ele e disse: aqui, ninguém está acima das regras. Nem mesmo você. Está demitido. O silêncio que se seguiu foi quase mais doce que a vitória em si. Ele saiu da sala sem olhar para trás. E enquanto atravessava a porta, eu sabia, aquilo não era só sobre ele, era um aviso para todos os outros. Porque, à medida que eu fortalecia meu controle, também descobria mais sobre o passado. Comecei a ouvir conversas, encontrar documentos antigos, e percebi que a humilhação daquela noite não tinha sido espontânea. Eles tinham planejado. Tinham escolhido as histórias mais constrangedoras, os detalhes mais íntimos, e usado aquilo como munição para me destruir diante de todos. Não foi um deslize de linguagem, foi uma execução pública cuidadosamente orquestrada. Essa descoberta reacendeu algo dentro de mim. Eu já estava no controle, já tinha poder, mas agora queria mais. Não apenas fazer eles se curvarem, mas destruir cada falsa narrativa que criaram sobre mim. E eu sabia exatamente como fazer isso. Eu tinha em mãos um trunfo tão poderoso que, quando revelado, faria eles implorarem, não por emprego, não por dinheiro, mas por perdão. E eu não estava disposto a dar. Eu achava que a pior coisa que minha família tinha feito foi me humilhar, até descobrir que eles tinham roubado de mim muito antes daquela noite. Eu sempre soube que havia algo de errado na forma como minha família lidava com o dinheiro. Desde pequeno, via movimentações estranhas, cheques que sumiam, depósitos misteriosos, compras que não batiam com a renda que diziam ter. Mas nunca imaginei que o buraco fosse tão fundo, e que, no fundo dele, tivesse meu nome. Tudo começou quando decidi contratar um auditor particular. Oficialmente, a desculpa era revisar contratos da empresa para evitar riscos. Mas o que eu queria mesmo era vasculhar o passado. Eu precisava entender como eles chegaram àquele estado de quase falência, e se havia algo que eu pudesse usar contra eles. O que encontrei foi um baú de podridão. Descobri que, anos atrás, quando eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo para tentar abrir meu próprio negócio, minha mãe e meu pai usaram um empréstimo aprovado no meu nome. Eu não assinei nada, claro que não, mas alguém falsificou minha assinatura. O dinheiro foi usado para cobrir dívidas de jogo do meu pai e para comprar um carro novo para o meu irmão mais velho. Esse empréstimo não só me colocou numa dívida que levei anos para pagar, como também foi uma das razões pelas quais perdi meu primeiro investimento e acabei com um nome sujo. Ou seja, eles não só me humilharam publicamente naquela noite, eles já tinham me sabotado muito antes, sem que eu soubesse. O auditor também encontrou movimentações que provavam que, no dia do jantar da humilhação, eles tinham combinado com alguns parentes para transformar a noite numa brincadeira cruel. Um dos meus tios recebeu dinheiro para trazer convidados extras, apenas para ter mais público. Eles planejaram tudo. Cada piada. Cada ataque. Como se fosse um espetáculo, e eu, o palhaço. Eu li e reli aqueles relatórios, sentindo algo crescer dentro de mim que ia muito além da raiva. Era nojo. Era repulsa. Era a sensação de que aquelas pessoas não eram minha família, eram inimigos que tiveram acesso privilegiado ao meu coração. E aí, a oportunidade perfeita apareceu. Durante uma reunião com advogados sobre um contrato de expansão, comentei, de forma bem calculada, sobre as irregularidades que encontrei. A reação deles foi imediata, silêncio pesado, olhares nervosos, troca de mensagens rápidas no celular. Era como se tivessem percebido que a bomba estava armada, e que eu tinha o controle do detonador. Mas eu não queria simplesmente expor tudo publicamente.
Não ainda. Eu queria fazer eles sentirem a ameaça pairando sobre a cabeça, dia após dia. Então, deixei escapar, numa conversa casual com minha mãe. Eu sei de tudo. E se eu quiser, posso acabar com vocês com um único dossiê. Ela tentou rir, como se fosse blefe. Mas a mudança no tom de voz denunciou o medo. Comecei a fazer pequenas insinuações em reuniões, mencionando datas e valores que só alguém com informação privilegiada saberia. Eu queria que eles entendessem que não havia lugar para se esconder. A cada semana, aumentava a pressão. Meu pai começou a chegar ao trabalho visivelmente abalado. Minha irmã, que sempre andava impecável, começou a aparecer com olheiras profundas. Meu irmão mais velho, bom, esse já tinha sido expulso, mas ouvi dizer que andava bebendo mais do que o normal. Eu estava pronto para o golpe final. Marquei uma reunião extraordinária na empresa, chamando toda a família. Na sala, coloquei sobre a mesa uma pasta preta. Eles sabiam o que estava ali. Ou pelo menos achavam que sabiam. Aqui dentro está tudo. Cada assinatura falsa. Cada transferência. Cada pagamento suspeito. Tudo documentado e pronto para ser enviado para a polícia e para a imprensa. O pânico foi imediato. Minha mãe começou a pedir calma. Meu pai tentou argumentar sobre família não fazer isso entre si. Minha irmã chorou. Eu apenas fiquei em silêncio, olhando nos olhos de cada um por um. Então falei. Vocês me humilharam na frente de estranhos. Vocês roubaram de mim. Vocês me fizeram perder anos da minha vida. Agora, quem decide o que vai acontecer, sou eu. O peso daquela frase ficou no ar como fumaça densa. E eu vi, pela primeira vez, todos eles entendendo que não havia saída fácil. Quando fechei a pasta, percebi que o próximo passo não seria apenas fazer eles perderem tudo, seria decidir se eles iriam sobreviver à queda. Chegou o dia em que minha família não me olhou nos olhos, porque sabia que o próximo movimento que eu fizesse decidiria se eles continuariam de pé ou cairiam para sempre. A pasta preta ainda estava sobre a mesa. Eles não ousavam tocar. Não ousavam falar sem minha permissão. O ar na sala parecia mais pesado do que o concreto nas paredes. Eu sabia que tinha o poder de acabar com eles ali mesmo. Bastava uma ligação, e tudo o que construíram, cada bem, cada centavo, cada aparência de respeito, seria destruído. Mas não era apenas sobre isso. Era sobre algo maior, o que me faria dormir em paz depois? Justiça ou destruição? Meu pai quebrou o silêncio primeiro. Filho, nós erramos. Mas você não precisa fazer isso. Somos família. Família. Essa palavra me deu náusea. Família não rouba. Não humilha. Não trama contra você. O que eles foram para mim durante toda a vida não tinha nada a ver com laços de sangue, era mais parecido com laços de ferro apertando meu pescoço. Minha mãe começou a chorar. Mas não era arrependimento genuíno. Eu já tinha visto aquele choro antes, era medo. Medo de perder conforto, status, poder. Eu me levantei e andei lentamente ao redor da mesa. Podia ouvir a respiração acelerada de todos. Vocês não têm ideia do quanto eu sonhei com este momento. Vocês acham que minha vingança foi ver vocês trabalhando para mim? Isso foi só o aquecimento. Coloquei as mãos sobre a pasta e continuei. Eu tenho duas opções. Uma é mandar isso para a polícia agora. Vocês vão ser investigados, julgados, expostos. Alguns de vocês vão acabar na cadeia. A outra é vocês viverem o resto da vida lembrando todos os dias de quem manda aqui. Meu pai respirou fundo. O que você quer? Eu sorri. Quero controle. Total. Quero que cada decisão que vocês tomarem, cada passo que derem, passe antes pela minha aprovação. Quero que vocês acordem e durmam sabendo que estão aqui porque eu deixo. Eles se entreolharam. Meu irmão mais novo murmurou algo como isso é loucura. Eu me inclinei na direção dele. Loucura é acreditar que eu esqueceria. E então eu criei as novas regras. A partir daquele dia, todos eles trabalhariam diretamente sob minha supervisão, com funções que eu escolheria, não importando quanto fossem humilhantes. Seus salários seriam definidos por mim. Eles não poderiam vender nada, comprar nada de valor, nem assinar contratos sem minha autorização. E em público ou no trabalho, eu não seria filho, irmão ou parente. Eu seria senhor. A expressão nos rostos deles era um misto de ódio e resignação. E foi aí que entendi, o poder absoluto não é gritar mais alto, é falar baixo e ver todos obedecerem. Mas eu não parei por aí. Comecei a moldar a vida deles como argila nas minhas mãos. Meu pai, que sempre se gabou de nunca servir ninguém, agora era responsável por relatórios semanais que eu revisava pessoalmente. Minha mãe, acostumada a dar ordens, tinha que atender clientes no balcão, sorrindo e dizendo sim, senhor sempre que eu passava.
Meus irmãos, que um dia me chamaram de inútil, agora disputavam entre si para conseguir tarefas que pudessem me agradar. E toda vez que alguém esquecia o Senhor, eu apenas levantava a sobrancelha, e eles se corrigiam imediatamente. Mas havia algo que eu não esperava sentir. Com o passar dos meses, percebi que a sede de vingança foi sendo substituída por outra coisa. Não era perdão, mas também não era a mesma fúria ardente que me manteve vivo no exílio. Era uma satisfação silenciosa. Um prazer em saber que eles nunca mais poderiam me ferir. Eles estavam presos, não por algemas, mas pela dependência. Eu era o chão onde eles pisavam, e também o precipício à beira do qual viviam. Um dia, enquanto observava minha mãe atender um cliente com aquele sorriso forçado, me perguntei, será que isso é suficiente? Porque eu sabia que, se quisesse, poderia apertar o gatilho final a qualquer momento. Mas, estranhamente, comecei a perceber que mantê-los vivos e presos à minha autoridade talvez fosse uma punição mais cruel do que destruí-los de uma vez. E então, tomei minha decisão. Não haveria destruição total. Haveria controle perpétuo. Eles viveriam cada dia lembrando que o poder que um dia tiveram foi arrancado e nunca mais será devolvido. Alguns anos depois, a história daquela noite de humilhação se tornou apenas uma lenda dentro da família, uma lenda que ninguém ousa mencionar na minha frente. Mas eu lembro. Lembro de cada palavra, cada risada, cada olhar. E agora, quando entro na empresa, todos se levantam. Todos dizem em uníssono: Bom dia, senhor. E eu sorrio, não porque esqueci, mas porque cada vez que eles pronunciam essa palavra, é como se engolissem, junto com ela, todos os insultos que um dia jogaram na minha cara. Enquanto eles me chamavam de senhor, eu percebi, a maior vitória não foi destruí-los, mas viver todos os dias vendo eles curvarem a cabeça para mim.